A gente começa a olhar aqui para o nosso parquinho no Brasil. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o aumento do IOF, decidido pelo Executivo e Legislativo, e marcou uma audiência de conciliação entre os poderes. Essa audiência tem data, dia 15 de julho. Para falar mais sobre esse impasse envolvendo o aumento de impostos, a gente conversa agora com o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, que gentilmente está aqui com a gente. Agradeço a disponibilidade, viu, deputado, nesta quarta-feira. Um bom dia para o senhor e já adianto a pergunta. Qual é a sua avaliação sobre essa situação do IOF, sobre o aumento também da LCI e LCA? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Renan. Uma alegria estar aqui com você, com todos os internautas e os telespectadores ao lado da Isabel aqui na CNN. Um prazer muito grande. E já te respondo o seguinte. O presidente Hugo Mota, ele acertadamente, usou a sua prerrogativa de presidente, cumprindo o papel que foi prometido na eleição de presidente. Ele... no momento necessário, ele pauta a derrubada do IOF em uma necessidade de atender a Câmara. Você vê aí que foi 383 votos por 98 na derrubada. Significa que a Câmara estava insatisfeita e, na sequência, aí, acertadamente, eu acho que o governo erra quando leva o que nós temos no legislativo para o judiciário. O governo continua errando nessa dose aí, mas graças a Deus que o ministro Alexandre acerta quando ele toma essa decisão de praticamente devolver o tema para o legislativo, que é um tema nosso. Então, o presidente Hugo Mota está mais uma vez de parabéns pela coragem dessa pauta. Deputado, Isabel tem uma pergunta para o senhor. Desculpe, Isabel. Imagina, eu que estou quase te atropelando, Renan. Bom dia, deputado, obrigada por estar aqui com a gente. Ontem teve uma primeira reunião com o Hugo Mota de volta a Brasília, com Davi Alcolumbre, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, os articuladores principais do governo em torno desse assunto, né, deputado? Eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender como chegamos nessa semana. A poeira deu uma baixada, as discussões para que haja algum tipo de diálogo, de acordo, elas estão avançando para que lá no dia 15, o dia da conciliação com o Supremo Tribunal Federal, a gente já chegue com algo desenhado? O que o senhor poderia nos contar aí sobre isso? Olha, Isabel, o que acontece ontem é o que deveria estar acontecendo desde o início do governo. Nós estamos no governo Lula 3, portanto, muita experiência na mesa. Nós não podemos esquecer que são as conversas, que é o diálogo que resolve, inclusive em casa. Se você tiver diálogo em casa, você resolve tudo. Não é diferente aqui no Congresso Nacional. Esse governo, você sabe, como todo governo, a Casa Civil é quem demanda ali aos ministérios, é quem tem a segurança de entregar uma pauta boa ao presidente e a articulação do governo. Existem pautas que não dá nem para colocar no colo da articulação, e sim na Casa Civil, que nós temos hoje uma Dilma de calça ali no Palácio do Planalto, que acaba estragando um pouco esse diálogo. Dito isso, eu acho que essas conversas têm que existir mais. Se existir conversa, se existir diálogo, nós entregamos ao cidadão lá na ponta uma pauta melhor. O cidadão está pagando caro o juro, o cidadão está pagando caro o arroz e o feijão. A culpa é do governo. E quando acontece uma pauta como essa, o Congresso tem que se posicionar. E esta reunião de ontem, com certeza, trará resultado para ajustar essa pauta que melhore no bolso do brasileiro lá na ponta. Ô, deputado, a gente acompanhou de perto esse encontro, essa reunião, esse preparativo para a reunião de conciliação e nada foi dito ao término, né? E aí ficamos aqui conversando com interlocutores, apurando com as fontes o que poderia ter nascido dessa conversa. O que tem dificultado que ambos os lados consigam, de fato, encontrar um meio termo, né? Uma vez que o STF já colocou que essa conciliação ela vai precisar existir. A gente está percebendo que ninguém está querendo ceder em absolutamente nada.
Que esperar, portanto, para a data mesmo da conciliação, se a gente chegar com ambos os lados e ninguém querendo abrir mão de absolutamente nada? Olha, eu conheço bem o presidente Hugo Motta, em que pese ele é um parlamentar de menos de 40 anos, mas com uma experiência muito grande. Nos governos passados, nós apreciamos aqui, quando uma pauta era difícil, todo mundo dizia, entrega para o Hugo Motta relatar que vai sair um bom resultado. E número 1, eu confio no presidente Hugo Motta, que tem sido um parlamentar exemplar, defendendo o parlamento e defendendo o Brasil. E tem ao seu lado o ex-presidente Arthur Lira, entre outros, e também conheço bem o presidente Davi Alcolumbre, que é bom de conversa, é bom de diálogo. Em uma primeira conversa, nunca sai 100% um resultado positivo, porque cada um puxa para o seu lado. Mas nesta conversa eu te garanto que vai ter uma saída. Nós temos outras pautas aí para serem aprovadas, que de repente você cede um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, coloca aqui um texto em algum projeto que já está na mesa e por aí vai e vai ser atendido. Eu tenho certeza absoluta, eu confio no presidente Hugo Motta, nós do parlamento confiamos e esse diálogo é importante. É o que não existiu antes. Agora, com o diálogo, com certeza, vai trazer um resultado bom a partir de cortar na própria carne. O governo precisa, o que não fez desde o início, cortar na própria carne as despesas para não onerar o bolso do brasileiro. E com essa conversa, eu acredito que saia uma boa proposta que não leve a conta para o povo pagar. Isabel, por favor. Deputado, para a gente já ir encerrando aqui a nossa conversa, a gente já está em julho, estamos aí num período, a gente estava até comentando, eu e Renan aqui mais cedo no jornal, com quem está nos assistindo, que são várias agendas paralelas acontecendo no Congresso Nacional dessa semana para a próxima semana, para além da questão da agenda econômica, né? Como é que o senhor vislumbra a agenda depois do recesso? O que vocês têm como prioridade de tramitação até o final desse ano, considerando que ano que vem a gente tem um período muito curtinho por conta da influência de ser um ano eleitoral para abraçar temas considerados mais áridos. Quais são as discussões colocadas como prioridade para a Câmara agora para este segundo semestre que se inicia para vocês depois do recesso, né? O que nós temos que observar, Isabel, é que nós temos um cenário muito polarizado para a próxima eleição ano que vem. É notado que o governo, neste momento, se preocupa em trazer uma pauta para faturar um pouco mais, para trazer os benefícios do governo na próxima eleição. Porém, com um cenário de polarização, inclusive na Câmara e no Senado, nós temos que ter muito cuidado para, repito, não onerar o bolso brasileiro. O governo acordou tarde com a conversa. Eu quero dizer que é louvável o trabalho, a coragem do ministro Fernando Haddad, que já tem uma vasta experiência, já foi prefeito de uma cidade grande e encontrou algumas pedreiras aqui para desmontar. Também o ministro Padilha, que hoje está na saúde, que inclusive já chegou fazendo uma mudança muito grande, fazendo política, Isabel. Eu acredito que com a política se resolve tudo, com a conversa se resolve tudo. O tempo é pouco, mas quando o Congresso ali do outro lado quer, de um dia para o outro você muda a lei, você já sanciona na sequência. Mas para isso acontecer, precisa de um bom diálogo, que está acontecendo agora com essa chamada de conciliação para as coisas. É nítido, nós estamos em um momento muito de polarização e as partes estão muito preocupadas só com cada um do seu lado na eleição, com a polarização. Não, tem que se preocupar com o brasileiro lá na ponta que paga a conta. Eu não tenho que chegar aqui e não votar numa pauta porque a pauta é impopular. Não, se for impopular, nós fomos eleitos para isso, ter coragem de votar, ter coragem de enfrentar a realidade para que o brasileiro não fique com o bolso onerado. Então, eu acredito que o tempo é curto, mas dá para fazer muita coisa porque a Câmara quer fazer, o Senado quer fazer. Só depende do governo. A gente fica até com dó, ministro Messias, ministro Padilha, entre 2 ou 3 mais, querendo que o governo dê certo. Mas, infelizmente, nós temos dificuldades a partir da Casa Civil, que não tem diálogo. Mas
E nesse pouco de tempo aí, a Câmara quer acertar. Eu acredito no presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre. Eu acredito que nós teremos jeito sim, teremos uma pauta boa até o final do ano para o brasileiro. A gente conversou com o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui conosco na CNN Brasil. Uma boa quarta-feira para o senhor. Eu que agradeço a participação com vocês aqui. Estamos à disposição para fazer o melhor pelo nosso povo.